O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e roxo por trás da mansão de vidro e concreto. No jardim, perfeitamente aparado, o cheiro das damas da noite começava a se espalhar pelo ar. Ali, de joelhos na grama macia, o velho Francisco ensinava um segredo para a pequena Sofia. Com suas mãos grossas e cheias de terra, ele segurava uma pequena joaninha na ponta do dedo. "Elas dão sorte, minha pequena flor", ele disse, a voz rouca e suave como o farfalhar das folhas. Sofia, com seus 8 anos e olhos curiosos, sorriu encantada. A companhia daquele jardineiro, que trabalhava para sua família há mais de 40 anos, era o lugar mais seguro do mundo para ela. Ele a viu nascer, a ensinou o nome de cada flor e a ouvia em silêncio, como as árvores antigas que ele mesmo plantou. Para Sofia, o jardim era um reino mágico e Francisco era seu rei sábio. Ele não falava muito, mas não precisava. Mostrava a ela como uma semente virava broto, como as formigas trabalhavam em equipe e como cada estação do ano trazia uma cor diferente para o jardim. Eram lições simples, mas que valiam mais do que qualquer aula na escola cara onde ela estudava. Naquela tarde, eles estavam cuidando das rosas que a avó de Sofia, já falecida, tanto amava. Francisco as tratava com um carinho especial, como se estivesse cuidando da memória da antiga patroa. E Sofia estava ali, ao lado dele, aprendendo que as coisas mais bonitas da vida precisam de paciência, de cuidado e de muito amor para florescer. Enquanto a paz reinava no jardim, dentro da mansão, o clima era outro. Ricardo, o pai de Sofia, andava de um lado para o outro na sala de estar gigantesca, com o celular grudado na orelha. A sala era fria, minimalista, cheia de móveis de design que pareciam mais esculturas do que lugares para sentar. "Não me interessa. Eu quero o relatório na minha mesa amanhã, às 8. Milhões estão em jogo", ele dizia, a voz dura de CEO. Sua esposa, Helena, estava sentada no sofá branco, olhando concentrada para a tela de um tablet. "Ricardo, você acha que 200 convidados é demais para o coquetel de quinta? A cerimonialista está achando arriscado." Eles estavam no mesmo cômodo, mas em planetas diferentes, ambos orbitando em torno de seus próprios universos de negócios e aparências. Para eles, a filha, Sofia, era mais um item na agenda, uma responsabilidade a ser gerenciada. Amavam-na à sua maneira, mas o amor deles era filtrado por babás, motoristas e pela distância que o dinheiro impunha. Raramente desciam ao jardim para brincar com ela. Aquele era o mundo de Francisco. O mundo deles era feito de planilhas, cotações da bolsa de valores e da ansiedade constante de manter o status que tinham. A tranquilidade do fim de tarde, a beleza das flores, a risada da própria filha. Tudo isso passava despercebido, como uma paisagem vista pela janela de um carro em alta velocidade, a caminho de mais uma reunião importante. "Sofia, está na hora de entrar. Vai esfriar", chamou a mãe, sem tirar os olhos do tablet. Francisco se levantou devagar, sentindo as costas reclamarem da idade. Ajudou Sofia a se limpar e os dois caminharam em direção à porta de vidro que dava para a sala. Ao entrarem, o cheiro de flores foi substituído pelo cheiro frio de ar-condicionado. Ricardo desligou o telefone com um suspiro irritado e Helena finalmente levantou o olhar. "Já escovou os dentes, filha? A babá já deve estar chegando para te colocar na cama." Sofia fez que sim com a cabeça, um pouco triste por ter que deixar o mundo mágico do jardim para trás. Ela correu e deu um abraço apertado na perna de Francisco. "Até amanhã, Chiquinho", disse ela. "Até amanhã, minha flor", respondeu o velho, com um carinho genuíno nos olhos. Ricardo observou a cena com uma pontada de algo que ele não sabia identificar. Inveja? O laço entre sua filha e o jardineiro era algo que seu dinheiro não podia comprar. Mas o pensamento durou apenas um segundo, logo substituído por mais uma preocupação de negócios. Ele se virou
para ir ao seu escritório quando o inferno decidiu visitar o paraíso. Sem nenhum aviso, um barulho ensurdecedor explodiu na sala. O painel de vidro gigantesco da porta do pátio, que ia do chão ao teto, simplesmente se desfez em 1000 pedaços, espalhando cacos de vidro por todo o carpete caro. Um vento frio e violento invadiu a sala, trazendo consigo o som dos gritos e o cheiro do medo. Por um segundo, ninguém entendeu o que estava acontecendo. Parecia uma explosão. Helena gritou, um grito agudo de "Avur!". Ricardo ficou paralisado, olhando para o buraco aberto em sua casa, o cérebro tentando processar a informação. Mas então, 3 figuras surgiram da escuridão da noite, passando pelo que antes era a porta. Eram 3 homens grandes, vestidos de preto dos pés à cabeça, com máscaras cobrindo seus rostos. E nas mãos deles, o brilho metálico e inconfundível de armas de fogo. A realidade caiu sobre eles como uma pedra. Não era um acidente, era uma invasão. A fortaleza de vidro tinha... O tempo pareceu parar. O único som era o da respiração ofegante e do vento que passava pelos cacos de vidro. Os homens não disseram nada, apenas levantaram as armas, apontando para a família. A mensagem era clara. O líder, um homem mais alto e corpulento, fez um gesto com a arma. No chão, todos vocês, agora, em silêncio, ele disse, a voz abafada e distorcida pela máscara, o que a tornava ainda mais assustadora. Helena, a esposa de Ricardo, soluçou e foi a primeira a obedecer, se jogando no chão. O medo era tanto que ela mal conseguia se mover. A noite tranquila tinha se transformado em um pesadelo em um piscar de olhos. Ricardo, o grande homem de negócios, o capitão da indústria, o homem que gritava com seus funcionários e movia milhões com uma ligação, estava congelado. O sangue sumiu de seu rosto. As pernas tremiam tanto que ele mal conseguia se manter em pé. Toda a sua autoridade, todo o seu poder, todo o seu dinheiro não significavam absolutamente nada diante do cano de uma arma. Ele era apenas um homem, apavorado, tentando entender como aquilo podia estar acontecendo em sua casa, em seu santuário. Ele olhou para os ladrões e devagar, muito devagar, começou a se abaixar, as mãos levantadas em sinal de rendição. Sofia, ao ver os homens mascarados e as armas, soltou um grito de pânico e fez a única coisa que seu instinto mandou. Ela correu para trás de Francisco. Escondeu o rosto nas pernas do velho jardineiro, agarrando-se a ele com toda a força, como se ele fosse um escudo. Francisco, que tinha ficado paralisado como todos os outros, sentiu as mãozinhas da menina tremendo em suas calças de trabalho. E aquele toque, aquele gesto de pura confiança infantil, foi como um choque elétrico. O medo que sentia por si mesmo desapareceu, substituído por um instinto muito mais antigo e poderoso, o de proteger. Ele não se abaixou, permaneceu de pé, com o corpo velho e cansado postado na frente da criança. O ladrão líder notou o velho de pé, desafiando sua ordem. Ele caminhou lentamente até ele, a arma ainda apontada. Eu disse no chão, vovô, você é surdo ou só é burro? A ameaça era clara. Francisco engoliu em seco, o coração batendo descontroladamente. Ele olhou para Ricardo, seu patrão, o dono da casa, o pai da menina, esperando uma ordem, uma reação, qualquer coisa. Mas Ricardo estava deitado no chão, de bruços, o rosto escondido nos braços, tremendo. Ele tinha abdicado de seu papel de protetor. Naquele momento, o homem mais poderoso da sala era o mais covarde de todos. Ao ver a paralisia de seu patrão, Francisco entendeu que estava por conta própria. A segurança da menina que ele amava como neta dependia apenas dele. Com um movimento lento, para não parecer uma ameaça, ele se ajoelhou, mas não se deitou. Ajoelhou-se na frente de Sofia, envolvendo-a com seus braços, criando uma pequena fortaleza com seu corpo.
Ele a abraçou forte, sussurrando em seu ouvido: "Não olhe, minha flor, feche os olhos bem forte. O Chiquinho está aqui com você. Nada de ruim vai acontecer." Era uma promessa que ele não sabia se poderia cumprir, mas que ele estava disposto a morrer para tentar. O ladrão riu, uma risada feia, abafada pela máscara. Que bonitinho, o vovô herói. Ele deu um chute no carrinho de bebidas, derrubando garrafas caras no chão. O barulho fez todos se encolherem. Os outros dois ladrões começaram a se mover pela sala, abrindo gavetas, revirando tudo. Estavam procurando por algo. A invasão estava em pleno andamento e a família Ferraz, junto com seu leal jardineiro, estava completamente à mercê daqueles homens violentos. A casa, que era um símbolo de poder e segurança, tinha se tornado uma armadilha, uma gaiola de ouro onde eles eram os prisioneiros. Deitado no chão, Ricardo ousou abrir os olhos por uma fresta. Ele viu as pernas dos ladrões andando pela sua sala, viu o rosto de sua esposa, borrado de lágrimas, e viu, a poucos metros de distância, as costas curvadas de seu velho jardineiro, protegendo sua filha. A imagem era uma facada em seu orgulho, em sua masculinidade. Era ele quem deveria estar ali. Era ele quem deveria ser o escudo de Sofia. Mas o medo o tinha paralisado, o tinha transformado em um covarde patético. A vergonha que sentiu foi tão intensa, tão corrosiva, que era quase pior que o medo da própria morte. A noite mal havia começado, e a ordem natural do mundo já tinha sido virada de cabeça para baixo. O forte se mostrou fraco, e o fraco a única fonte de força. Os ladrões continuavam a revirar a casa, cada vez mais frustrados, cada vez mais agressivos. O ar estava pesado, cheio de medo, de vergonha e da ameaça de que o pior ainda estava por vir. E no centro de tudo, um velho e uma criança, abraçados, eram a imagem silenciosa e poderosa do amor e da lealdade, uma pequena ilha de humanidade em um oceano de terror e covardia. Os minutos seguintes se arrastaram como se fossem horas. A sala de estar, antes um palco para exibição de riqueza, agora era o cenário de um pesadelo. Helena, a esposa de Ricardo, chorava baixinho, o rosto contra o carpete caro. Dois dos ladrões subiram para o segundo andar e o som de gavetas sendo arrancadas e portas batendo ecoava pela casa. O líder dos bandidos ficou na sala, a arma em punho, andando de um lado para o outro como um lobo enjaulado. A cada barulho vindo de cima, a tensão aumentava. Ricardo, ainda deitado no chão, suava frio. Ele era um homem acostumado a estar no controle, a dar ordens. Aquela situação, ser completamente impotente, era uma tortura pior do que qualquer ameaça física. Ele tentou usar a única ferramenta que conhecia, a negociação. Com a voz trêmula, sem levantar a cabeça, ele disse: "Senhor, por favor, podem levar o que quiserem. As joias da minha esposa estão no closet, os relógios estão na minha gaveta, tem dinheiro no escritório. Só, por favor, não machuquem ninguém, não machuquem a minha família." Era uma súplica patética. O ladrão parou de andar, olhou para ele e soltou uma risada de desprezo. "Cala a boca, você fala quando eu mandar. Por enquanto, a única coisa que você vai fazer é rezar." A resposta foi um tapa de realidade. Ali, o dinheiro dele não valia nada. Ele não era o chefe. Ele era a vítima. A vergonha queimava o rosto de Ricardo mais do que o medo. Ele não ousava olhar para a filha. Não conseguia encarar Sofia. Sabia que ela estava ali, a poucos metros, vendo o pai, o seu herói, deitado no chão como um cão assustado. O que ela estaria pensando? O desprezo que ele veria nos olhos dela seria pior do que a morte. Então, ele manteve o rosto escondido. Em sua mente, ele tentava se justificar. O certo a fazer é cooperar, pensava ele. Qualquer movimento brusco pode ser fatal. Ser passivo é a atitude mais inteligente. Mas ele sabia que era uma desculpa. Não era inteligência,
Era covardia pura. A imagem de si mesmo, o grande Ricardo, tremendo no chão, o enojava. Do outro lado da sala, Francisco não pensava em si mesmo. Todo o seu ser estava concentrado em Sofia. Ele a mantinha apertada em seus braços, o corpo velho e magro servindo de escudo. Ele sussurrava coisas no ouvido dela, não frases, mas sons calmantes, como se estivesse acalmando um passarinho assustado. E seus olhos não piscavam. Eles seguiam cada movimento do ladrão que ficou na sala. Não eram os olhos de uma vítima, eram os olhos de um vigia. Um cão de guarda velho e cansado, mas que ainda tinha uma última mordida para proteger sua dona. Ele não pensava em lutar, seria loucura, mas observava, calculava, esperava. Sofia, abraçada a Francisco, sentia o coração do velho bater contra seu rosto. Era uma batida calma, firme. Era a única coisa que a mantinha sã no meio daquele terror. Ela não entendia direito o que estava acontecendo, só sabia que era algo muito ruim. Os homens maus, as armas, o choro da sua mãe, o silêncio do seu pai. Tudo era assustador, mas o abraço de Chiquinho era seguro. O cheiro de terra e de mato que vinha da roupa dele era familiar, era um pedaço do jardim, do mundo normal dela. Em seu pânico infantil, ela se agarrou à única rocha que encontrou. E essa rocha não era seu pai, o homem forte e poderoso, mas o jardineiro, o homem gentil e silencioso. Os dois ladrões desceram as escadas frustrados. Não achamos nada, só uns trocados e as joias da madame. Onde está o cofre principal? Gritou um deles para o líder. A palavra cofre fez o coração de Ricardo gelar. O cofre principal ficava escondido atrás de uma parede falsa em seu escritório e só podia ser aberto com uma combinação complexa e uma chave digital. Seria impossível para eles encontrarem sozinhos. E isso era uma péssima notícia. Ladrões frustrados são ladrões perigosos. A calma precária que existia na sala estava prestes a se quebrar. A violência que até agora estava contida ameaçava explodir. O líder dos bandidos caminhou até Ricardo e o chutou nas costelas. "Levanta!" ele gritou. Ricardo se levantou, cambaleando, as mãos ainda para o alto. "Onde está o cofre, seu desgraçado? O cofre grande. A gente sabe que você tem um." Ricardo, apavorado, começou a gaguejar. Eu posso abrir para vocês. Fica no escritório. Por favor, calma. Eu dou a combinação." Ele estava disposto a entregar tudo, a cooperar de todas as formas. A única coisa que ele queria era que aquilo acabasse, que aqueles homens fossem embora e o deixassem em paz com sua vergonha. Ele só queria sobreviver, a qualquer custo. Mas o ladrão não estava com paciência. "Escritório? Você acha que eu sou idiota? Pode ser uma armadilha." Ele olhava ao redor, a mente criminosa trabalhando, procurando uma forma de garantir que não seria enganado. Ele precisava de uma garantia, de uma apólice de seguro. Seus olhos passaram pela esposa chorando, pelo próprio Ricardo tremendo, e então se fixaram na cena do outro lado da sala. O velho e a criança. A parte mais frágil daquele quebra-cabeça. O ponto fraco de qualquer família. E um sorriso cruel se formou por baixo da máscara. Ele tinha encontrado sua garantia. Enquanto um dos ladrões levava Ricardo sob a mira de uma arma para o escritório, o líder começou a caminhar lentamente na direção de Francisco e Sofia. Cada passo dele ecoava no silêncio tenso da sala. Francisco viu a aproximação e seu corpo inteiro enrijeceu. Ele apertou Sofia com mais força, tentando escondê-la atrás de si. Ele não sabia o que o homem queria, mas sabia que não era nada bom. O instinto de proteção, que estava adormecido, agora gritava dentro dele. O velho cão de guarda sentiu o perigo chegando perto de sua cria e começou a rosnar por dentro, silenciosamente. Ricardo, já no corredor a caminho do escritório, olhou para trás e viu o que estava acontecendo. Viu o ladrão se aproximando de sua filha. Um grito de "não"
se formou em sua garganta, mas não saiu. Ele ficou paralisado de novo, o medo e a impotência o acorrentando. Ele estava sendo levado para abrir um cofre, enquanto o maior tesouro de sua vida estava prestes a ser ameaçado. E ele não podia fazer absolutamente nada. Aquele momento foi a prova final de sua falha. Ele podia ser o rei de seu império de negócios, mas ali, em sua própria casa, ele não passava de um peão assustado no jogo de outros. O ladrão parou na frente de Francisco. Ele ignorou o velho por um momento e falou com Sofia, a voz falsamente doce. "E aí, garotinha? Que tal você vir dar um passeio comigo? Seu pai parece que não quer colaborar. Talvez você possa convencê-lo." Sofia se encolheu, ainda mais o rostinho enterrado no peito de Francisco. Ela não respondeu, apenas tremia. A paciência do ladrão acabou. "Chega de brincadeira", disse ele, e com um movimento rápido e brutal, ele agarrou o braço de Sofia e a puxou com força, arrancando-a do abraço protetor do jardineiro. O grito de Sofia foi agudo, cheio de dor e pavor. Francisco, pego de surpresa, caiu para o lado, o corpo velho sem forças para resistir ao puxão. Ele viu do chão a menina sendo arrastada, os pezinhos mal tocando o chão. "Não! Deixe ela em paz! Pelo amor de Deus, ela é só uma criança!" Ele gritou, a primeira vez que sua voz era ouvida com força naquela noite. Mas o ladrão o ignorou. Ele agora tinha o que queria. Tinha a refém perfeita. A chave que abriria não apenas o cofre, mas todas as portas do medo daquela família. Helena, ao ver a filha ser pega, soltou um grito desesperado e tentou se levantar, mas o terceiro ladrão apontou a arma para ela, forçando-a a ficar no chão. A sala agora era um coro de terror. O choro da mãe, o grito da filha, o apelo desesperado do velho jardineiro. Apenas Ricardo estava em silêncio no corredor, forçado a ouvir o som da captura de sua filha, sem poder ver, sem poder agir. Cada grito de Sofia era uma faca se cravando em sua alma, a trilha sonora de sua própria covardia. O líder arrastou Sofia para o centro da sala. Ela chorava e se debatia, mas era inútil. Ele era muito mais forte. Ele a segurou na sua frente como um escudo humano. "Agora as coisas vão mudar de ritmo", ele gritou para que Ricardo ouvisse do escritório. "Seu papai tem exatamente 1 minuto para nos dizer onde está o cofre e nos dar a combinação. Se ele não colaborar, a gente começa a se divertir com você. E acredite, não vai ser legal." A ameaça era clara, direta e absolutamente aterrorizante. A vida de Sofia estava agora em uma contagem regressiva. Do chão, Francisco olhava a cena, o coração parecendo que ia explodir de desespero e raiva. Ele via o terror nos olhos da menina que ele considerava sua neta. Via a arma fria e escura apontada para a cabeça dela. Via o sorriso cruel por trás da máscara do bandido. E ele se sentia o ser mais inútil do mundo. O que ele podia fazer? Ele era um velho de 72 anos. Um joelho doía, as costas travavam. Ele não tinha a força de um homem jovem. Tentar qualquer coisa seria suicídio. E ainda assim, ele não conseguia simplesmente ficar ali, parado, esperando o pior acontecer. O choro de Sofia começou a diminuir, transformando-se em soluços de puro pânico. Ela olhava para o pai, que agora voltava para a sala, empurrado pelo outro ladrão. Os olhos dela eram uma súplica silenciosa. "Papai, me ajuda." E Ricardo, ao ver a cena, ao ver a arma na cabeça de sua filha, finalmente quebrou. Ele caiu de joelhos. "Pelo amor de Deus, não machuque ela. Eu faço o que vocês quiserem. O cofre, eu vou abrir, eu dou tudo para vocês. Tudo." Ele chorava. Um choro de homem derrotado, de pai que falhou, de rei que perdeu seu reino e sua honra. Mas o ladrão não parecia convencido. Ele gostava do poder, do controle. "Acho que você ainda não entendeu quem manda aqui", disse ele, apertando o braço de Sofia com mais força. A menina soltou um gemido de dor. E aquele som, aquele pequeno som de dor, foi o que mudou tudo. Para Francisco,
Foi como se um trovão tivesse explodido dentro de sua cabeça. Todo o medo, toda a hesitação, toda a lógica desapareceram. Só sobrou uma coisa: um amor tão grande, tão protetor, que era maior do que o medo da morte. O velho cão de guarda tinha sido acuado demais e ele estava prestes a morder. Ele olhou ao redor. Não havia armas para ele, apenas os destroços da sala de luxo. Seus olhos passaram por uma estante de livros derrubada, por um abajur quebrado, e então pararam em um objeto perto da lareira. Um pesado atiçador de lareira feito de ferro maciço. Era usado para mexer as brasas no inverno. Era grosso, pesado, uma arma primitiva, mas uma arma. Lentamente, sem que os ladrões percebessem, ele começou a se arrastar pelo chão, na direção da lareira. Sua mente não estava mais pensando, estava apenas agindo. O instinto de uma vida inteira de cuidado estava no comando. O líder dos ladrões estava focado em Ricardo, saboreando a humilhação do milionário. Os outros dois estavam de olho na mãe e na porta, esperando a polícia. Ninguém estava prestando atenção no velho no chão. Ninguém o considerava uma ameaça. Ele era apenas parte do cenário, um móvel antigo e inofensivo. E esse foi o maior erro que eles cometeram. Subestimaram a força que não se mede em músculos ou em dinheiro, a força de um coração leal. Francisco alcançou o atiçador de ferro. Seus dedos velhos e calejados se fecharam ao redor do cabo frio. Ele sabia que talvez tivesse apenas uma chance, um único ataque surpresa. Se errasse, ele morreria. E pior, Sofia poderia morrer junto. Mas se ele não fizesse nada, a chance de algo terrível acontecer era ainda maior. Ele olhou para a menina uma última vez. O terror no rosto dela foi a confirmação que ele precisava. Ele preferia morrer tentando salvá-la do que viver sabendo que não fez nada. Com o atiçador de ferro na mão, ele respirou fundo uma última vez. O jardineiro, o homem da paz, o homem que cultivava a vida, estava prestes a entrar em uma guerra. O som da dor de Sofia, quando o ladrão apertou seu braço, foi a faísca que acendeu o barril de pólvora. O líder dos bandidos, agora com a menina em seu poder, sentiu-se o dono do mundo. Ele a arrastou para o meio da sala, colocando-a como um escudo entre ele e o resto da família. "Eu não vou pedir de novo", ele gritou para Ricardo, que ainda estava de joelhos, paralisado. "Onde está a porcaria do cofre? Ou eu juro que essa sua princesinha vai se arrepender de ter nascido." Para provar que não estava brincando, ele fez o impensável. Ele encostou o cano frio e escuro da arma na cabeça de Sofia. O clique metálico do metal tocando a pele da criança ecoou no silêncio mortal da sala. Aquele som foi o fim para Helena, a mãe. Seus olhos, que estavam fixos na cena com um horror paralisado, viraram para trás. Um pequeno suspiro escapou de seus lábios e ela simplesmente desmaiou, caindo de lado no tapete. Sua mente, incapaz de processar aquele nível de terror, simplesmente se desligou. Era uma fuga, um abandono. O terceiro ladrão, que a vigiava, apenas a olhou com desprezo, sem fazer menção de ajudá-la. Para eles, ela era apenas mais um obstáculo que tinha se autorremovido do caminho. Agora, a responsabilidade de salvar a filha, de negociar com os bandidos, recaía inteiramente sobre os ombros de Ricardo, e ele estava desmoronando. "Não! Pelo amor de Deus, não faça isso!" Ricardo implorou, a voz estrangulada pelo choro e pelo pânico. Ele tentava se levantar, mas suas pernas não obedeciam. Ele era um boneco de pano, cujas cordas tinham sido cortadas. O cofre... Ele fica no escritório, atrás do quadro. "Por favor, eu abro para vocês, eu dou tudo, mas tira essa arma da cabeça dela, por favor." As palavras saíam atropeladas, desconexas. Ele não era mais o CEO poderoso, o mestre do universo. Era apenas um pai apavorado, humilhado, que estava assistindo ao vivo ao possível assassinato de sua única filha, sabendo que a culpa era sua,
por ter enchido a casa de riquezas que agora serviam de isca para monstros. Sofia chorava baixinho, o corpo tremendo incontrolavelmente. Ela sentia o frio da arma em sua têmpora, o aperto doloroso no braço e o cheiro ruim que vinha da máscara do homem que a segurava. Em seu desespero, seus olhos procuraram por ajuda. Ela não olhou para a mãe, desmaiada no chão. Ela não olhou para o pai, de joelhos, chorando. Seus olhos, cheios de lágrimas e de um terror que nenhuma criança de 8 anos deveria conhecer, encontraram os olhos de Francisco. Do outro lado da sala, ainda caído no chão, estava o seu Chiquinho. E o olhar dela foi uma pergunta silenciosa, um último pedido de socorro. Você não vai me salvar. Aquele olhar foi a única coisa que Francisco viu. O mundo ao seu redor desapareceu. O ladrão, a arma, o choro, o medo, tudo sumiu. Só existiam os olhos de Sofia, pedindo ajuda. E naquele instante, uma vida inteira de lealdade, de amor silencioso, de ver aquela menina crescer como uma de suas flores mais preciosas. Tudo isso explodiu dentro dele. O medo da morte, o bom senso, a consciência de seu corpo velho e fraco, tudo foi varrido por uma onda de fúria protetora. Ele não era um herói. Ele era um jardineiro. E sua flor mais rara estava sendo pisoteada. Ele não ia permitir, não enquanto ele estivesse vivo para respirar. Com o atiçador de ferro firmemente na mão, ele começou a se mover. Não foi um movimento rápido ou atlético. Foi o movimento lento e doloroso de um velho se levantando. Ele se apoiou em um joelho, depois no outro, usando o atiçador como uma bengala para se firmar. O barulho que ele fez chamou a atenção do ladrão mais próximo. Fica no chão, vovô, ou vai sobrar para você. Também, gritou o bandido. Mas Francisco não ouviu. Ele continuou seu movimento lento e deliberado até finalmente ficar de pé. Encurvado, ofegante, mas de pé. Um alvo improvável, um guerreiro de 72 anos. O líder dos ladrões, que ainda segurava Sofia, viu o velho se levantar e soltou uma gargalhada. A cena era ridícula para ele. Olha só, o vovô quer brincar de herói. A distração foi mínima, mas foi o suficiente. Enquanto o ladrão ria, Francisco agiu. Ele não correu, apenas deu 2 passos largos e com um grito que parecia vir do fundo da terra, um grito de dor e de fúria, ele usou toda a força que tinha em seu corpo e arremessou o pesado atiçador de ferro contra o bandido que o ameaçou. Ele não mirou na cabeça, mirou nos joelhos. O pedaço de metal voou pelo ar e atingiu o joelho do ladrão com um som surdo e nojento. O ladrão gritou, não de dor, mas de surpresa, e caiu de lado. A arma dele disparou, mas o tiro acertou o teto de gesso, fazendo chover poeira sobre todos. O caos se instalou. O líder, que segurava Sofia, se virou assustado para ver o que tinha acontecido, afrouxando por um segundo o aperto no braço da menina. E esse segundo foi tudo que Francisco precisava. Ele não parou. Depois de arremessar o atiçador, ele continuou seu movimento e se lançou para a frente, não contra o bandido que ele feriu, mas contra o líder. Ele não tentou lutar. Ele fez a única coisa que seu corpo velho permitia. Ele o abraçou. Ele se jogou sobre o homem armado, agarrando-se a ele com a força de um náufrago. O impacto fez o ladrão cambalear para trás. A arma que estava na cabeça de Sofia se desviou. "Corre, Sofia! Corre agora!" Francisco gritou, a boca colada no ouvido do bandido. Ele usou seu peso, sua idade, sua falta de valor aos olhos dos criminosos, como sua maior arma. Ele era um obstáculo, um incômodo, um velho louco se agarrando a eles. O ladrão, surpreso com o ataque suicida, tentou se livrar dele, empurrando-o, batendo nele com a coronha da arma. Sofia, livre do aperto, ficou paralisada por um instante, mas o grito de Francisco a despertou. "Corre!" E ela correu. Correu sem olhar para trás, em direção à única pessoa que em sua mente ainda representava segurança, seu pai.
Ricardo, que assistia a tudo do chão em choque, viu a filha correndo em sua direção. O instinto finalmente venceu o medo. Ele se arrastou para a frente e a agarrou, puxando-a para si, finalmente fazendo o que deveria ter feito desde o início: proteger sua filha. Ele a envolveu em seus braços, usando seu corpo como escudo, enquanto o caos explodia ao seu redor. A ação de Francisco, embora desesperada, mudou completamente a dinâmica da sala. Os ladrões, que tinham o controle total, agora estavam em desvantagem. Um deles estava no chão, com o joelho quebrado. O líder estava ocupado tentando se livrar de um velho teimoso que se agarrava a ele como uma praga. E o terceiro, vendo a situação sair do controle, hesitou, sem saber se atirava no velho, correndo o risco de acertar o chefe ou se tentava restabelecer a ordem. Aquele momento de hesitação, aquela janela de caos, foi a coisa mais valiosa que Francisco poderia ter comprado. Enquanto lutava com o bandido, sentindo os golpes em suas costas e em sua cabeça, Francisco não sentia dor. Sentia apenas uma estranha sensação de paz. Ele estava fazendo o que nasceu para fazer: cuidar de sua pequena flor. Ele sabia que provavelmente morreria ali. Um homem de sua idade não sobrevive a uma briga com 3 bandidos armados, mas era uma boa morte. Uma morte com propósito. Uma morte muito melhor do que a que o esperava em uma cama de hospital, velho e esquecido. Ele tinha vivido sua vida inteira nas sombras, como um servo, mas morreria como um leão. O ladrão líder, finalmente conseguindo se livrar de Francisco, o jogou com força no chão. O velho bateu a cabeça na quina de uma mesa de centro de mármore. O mundo de Francisco piscou. Ele sentiu uma dor aguda na parte de trás da cabeça e o gosto quente de sangue na boca. O ladrão, cego de ódio por ter sido humilhado por um velho, levantou a arma, pronto para acabar com ele. Seu velho desgraçado! Você vai morrer agora! Ele apontou a arma para o peito de Francisco, que o olhava do chão sem medo, apenas com o cansaço de uma batalha bem lutada. Mas antes que ele pudesse atirar, um novo som invadiu a casa. Um som que para os ladrões era o som do fim. Sirenes. Muitas sirenes, cada vez mais altas, cada vez mais próximas. Alguém, provavelmente um vizinho que ouviu o primeiro tiro, tinha chamado a polícia. O alarme silencioso da mansão também já devia ter sido disparado. O tempo deles tinha acabado. A distração criada por Francisco, a luta, os gritos, tudo isso tinha durado o tempo exato para que a cavalaria chegasse. O ato suicida do velho jardineiro não tinha sido em vão. Ele tinha comprado os minutos mais preciosos daquela noite. "A polícia! Vamos embora!" gritou o ladrão que estava na porta. O líder olhou para Francisco no chão, depois para a menina abraçada ao pai, e a raiva em seus olhos se transformou em pânico. A vingança teria que esperar. Ele e o comparsa, que ainda estava de pé, agarraram o ladrão ferido e o arrastaram para os fundos da casa, procurando uma rota de fuga. Eles desapareceram pela mesma porta de vidro quebrada por onde entraram, deixando para trás um rastro de destruição, medo e um heroísmo inacreditável. A batalha tinha acabado tão rápido quanto começou. A sala mergulhou em um silêncio surreal, quebrado apenas pelo som das sirenes se aproximando e pelo choro baixo de Sofia, agora segura nos braços do pai. Ricardo a abraçava com uma força que ele não sabia que tinha, o rosto enterrado nos cabelos dela, chorando de alívio e de uma vergonha tão profunda que doía fisicamente. Ele tinha sua filha de volta, mas ele sabia que não tinha sido ele a salvá-la. Ele tinha sido apenas um espectador covarde da coragem de outro homem. Ele levantou a cabeça e olhou através da sala destruída e viu Francisco. O velho jardineiro ainda estava caído perto da lareira, imóvel. Uma pequena poça de sangue começava a se formar debaixo de sua cabeça. Ele estava vivo? Tinha se sacrificado em vão? Ricardo sentiu um novo tipo de pânico.
Um pânico que não era por si mesmo, mas pelo homem que tinha lhe ensinado, em menos de 1 minuto, o verdadeiro significado da palavra coragem. Ele precisava ajudar o homem que salvou sua filha. Com Sofia ainda nos braços, ele se levantou e correu até Francisco. Francisco, fale comigo, por favor, ele dizia, o desespero em sua voz. Ele se ajoelhou ao lado do velho, com cuidado para não movê-lo. A cabeça de Francisco sangrava bastante e ele estava pálido, os olhos fechados. Mas seu peito subia e descia fracamente. Ele estava vivo, estava respirando. O alívio foi imenso. Sofia, vendo o estado de seu Chiquinho, começou a chorar de novo. Papai, ele está bem? O Chiquinho vai ficar bem? Ricardo não sabia a resposta. Luzes vermelhas e azuis começaram a piscar através da porta quebrada. As sirenes pararam bem em frente à casa. Vozes de homens gritando ordens. A polícia tinha chegado. Em segundos, policiais fortemente armados invadiram a sala, encontrando a cena de devastação. Uma mulher desmaiada, um homem e uma criança chorando e um velho ferido no chão. Era o rescaldo da guerra. Uma guerra que teve apenas um soldado de verdade. Enquanto os paramédicos entravam e começavam a cuidar de Francisco e de sua esposa, Ricardo ficou ali parado, apenas abraçando sua filha. Mas seus olhos não saíam do velho jardineiro sendo colocado em uma maca. Ele tinha arriscado tudo, sem hesitar. Por quê? Por lealdade? Por amor? Ricardo não entendia. Ele, que tinha tudo, não arriscou nada. Francisco, que não tinha nada, arriscou tudo. A lógica do mundo de Ricardo, a lógica do dinheiro e do poder, tinha sido virada de cabeça para baixo. Ele tinha acabado de testemunhar a força de verdade. E ela não morava em sua mansão, mas no coração de seu jardineiro. A chegada da polícia transformou a mansão em um formigueiro de atividade. Policiais se espalhavam pela casa, procurando por pistas, enquanto outros isolavam o jardim. Lá fora, os paramédicos trabalhavam rápido. Helena, a esposa de Ricardo, foi atendida e, apesar do choque, estava bem. O foco principal era Francisco. Eles o colocaram com muito cuidado em uma maca, imobilizando seu pescoço. Havia sangue em seu cabelo branco e um corte feio na testa, mas ele respirava. Vê-lo sendo tratado como a vítima mais importante da noite era estranho. O homem que passou a vida inteira sendo invisível, agora era o centro de todas as preocupações. Ricardo, ainda abraçado a Sofia, apenas observava, mudo. Um policial se aproximou de Ricardo para pegar seu depoimento. Ele tentou responder às perguntas, explicar o que aconteceu, mas as palavras saíam com dificuldade. Sua mente não estava ali. Seus olhos estavam fixos na maca onde Francisco estava deitado. Ele via o rosto pálido do velho jardineiro e sentia a vergonha queimar em seu peito. Ele era o dono da casa, o chefe da família, o homem que deveria ter protegido a todos, e tinha falhado, tinha congelado. Enquanto ele, o homem forte e rico, se escondia no chão, o velho e frágil Francisco tinha se levantado e lutado. A comparação era humilhante, uma verdade que ele nunca conseguiria apagar. Sofia, ainda nos braços do pai, também olhava para a maca. Ela não chorava mais. Seus olhos estavam grandes, assustados, fixos em seu amigo. "O Chiquinho vai para o hospital, papai?" ela perguntou, a voz pequena e trêmula. "Sim, minha filha. Eles vão cuidar dele", Ricardo respondeu, tentando parecer calmo. Mas então, os paramédicos começaram a empurrar a maca em direção à ambulância. E o pânico voltou ao rosto de Sofia. Ver seu protetor, seu herói, sendo levado para longe era mais do que ela podia suportar. Ela se debateu nos braços do pai, tentando se soltar. "Não! Eu quero ir com ele! Chiquinho!" Ricardo a segurou com mais força. "Calma, Sofia. Ele vai ficar bem. Fique aqui com o papai." Helena, que já estava de pé, também tentou acalmá-la. "Venha com a mamãe, querida. Vamos para um lugar seguro." Eles achavam que ela estava apenas assustada, que precisava do conforto dos pais.
Ricardo abriu os braços, esperando que ela o abraçasse, que buscasse refúgio nele. Aquele era o momento para ele, finalmente, agir como pai, como o porto seguro dela. Mas Sofia não queria o porto seguro que tinha falhado. Ela queria o único herói que tinha visto naquela noite. Com um impulso de força que ninguém esperava, ela se soltou dos braços do pai e correu. A corrida de Sofia foi a cena mais devastadora da noite. Ela não correu para a mãe. E para o horror eterno de Ricardo, ela não correu para ele. Ela passou por ele como se ele não estivesse ali. Com seus pezinhos descalços, ela correu pela grama, no meio de policiais e destroços, na direção da ambulância, na direção da maca que levava o velho jardineiro. Ricardo ficou ali, parado, com os braços ainda abertos, estendidos no vazio. Na frente de toda a sua equipe de segurança, na frente da polícia, ele foi publicamente rejeitado pela própria filha. A menina não via nele um protetor. Via apenas o homem que ficou no chão enquanto o outro lutava em seu lugar. Sofia alcançou a maca bem a tempo, antes que colocassem Francisco na ambulância. "Chiquinho!" ela gritou, a voz cheia de desespero. Ela agarrou a mão velha e calejada do jardineiro, a mesma mão que horas antes lhe mostrava uma joaninha. "Não me deixa, por favor," ela pediu, as lágrimas escorrendo por seu rostinho sujo. Francisco, que estava semiconsciente, ouviu a voz dela. Com um esforço imenso, ele abriu os olhos por um segundo. Viu a menina ali e, mesmo ferido, seu instinto de protetor falou mais alto. Ele apertou a mão dela, um gesto fraco, mas que dizia tudo. Dizia: "Eu estou aqui." A imagem ficou congelada no tempo, na mente de todos que viram. A menina pequena, herdeira de uma fortuna, se agarrando desesperadamente à mão do empregado ferido. O amor e a lealdade dela não eram direcionados ao pai milionário, mas ao jardineiro. Para Ricardo, que observava de longe, aquela cena foi sua sentença. Foi o espelho que mostrou o tamanho de sua falha. Ele não tinha perdido apenas a coragem, tinha perdido algo muito mais importante, a admiração de sua filha. Ela tinha visto um rei e um servo naquela noite. E em seu coração de criança, ela correu para o rei. E o rei era o jardineiro. Os paramédicos, com cuidado, convenceram Sofia a soltar a mão de Francisco, prometendo que cuidariam bem dele. A ambulância partiu, levando o herói da noite. Sofia ficou ali, parada, olhando o veículo desaparecer. E então começou a chorar, um choro de perda, de medo. Uma policial gentil a pegou no colo, tentando consolá-la. Ricardo finalmente se moveu. Ele caminhou até a filha, a vergonha pesando em cada passo. Ele era um estranho, um intruso na dor dela. Ele sabia que qualquer palavra que dissesse soaria vazia, falsa. Como ele poderia prometer que tudo ficaria bem, se ele mesmo não tinha feito nada para que ficasse? A noite terminou em um hospital frio e com cheiro de desinfetante. Ricardo, Helena e Sofia foram levados para uma sala de espera particular. Helena passava o tempo todo no telefone, falando com advogados, com a companhia de seguros, com a assessoria de imprensa. Ela já estava gerenciando a crise, preocupada com a imagem da família. "Precisamos divulgar uma nota agradecendo ao jardineiro. Isso vai pegar bem", dizia ela, prática e fria. Ricardo mal a ouvia. Ele estava sentado em uma poltrona, com Sofia adormecida em seu colo. A menina só tinha aceitado ficar com ele depois de muita insistência e, mesmo dormindo, parecia inquieta. Ricardo olhava para o rosto sereno da filha e se sentia um lixo, um impostor. Ele a segurava nos braços agora, no conforto seguro de um hospital. Mas quando realmente importou, quando a vida dela estava em risco, seus braços estavam vazios e ele estava no chão. A imagem de Francisco se levantando, o som do atiçador sendo arremessado, o grito de "Corre, Sofia!", tudo se repetia em sua mente, em um loop de tortura. Ele, com seus ternos caros, seus carros blindados, suas aulas de defesa pessoal que nunca usou, não era nada.
O verdadeiro homem forte era o velho de 72 anos que podava suas roseiras. Ele se lembrou de todas as vezes que ignorou a filha para atender uma ligação de negócios. Todas as vezes que prometeu que brincaria com ela no jardim e nunca foi. Todas as vezes que a viu conversando com Francisco e sentiu aquela pontada de ciúmes, mas nunca fez nada para criar o mesmo laço. Ele tinha terceirizado tudo: a segurança, a educação e, o pior de tudo, o afeto. Tinha pago pessoas para fazerem o que era sua obrigação. E naquela noite, ele viu o resultado. Na hora do perigo, sua filha não correu para o pai que pagava as contas, mas para o homem que lhe dava atenção, que lhe ensinava sobre a vida. A culpa era um veneno, e Ricardo o bebia em goles amargos. Ele olhou para a esposa, ainda no telefone, e sentiu uma raiva fria. Ela fazia parte do problema. Ela o tinha incentivado a focar nos negócios, nas aparências, enquanto ela mesma se ocupava com festas e futilidades. Tinham construído uma vida perfeita para as revistas, mas que se mostrou podre e frágil na primeira provação real. Eram parceiros em um negócio, não em uma família. E o preço daquele acordo estava sendo cobrado, agora na forma da admiração perdida de sua filha e da coragem heróica de seu jardineiro. As horas se passaram. Sofia acordou assustada algumas vezes, sempre perguntando por Francisco. Ricardo a acalmava, a voz baixa, paciente. Pela primeira vez, ele estava ali, de verdade presente. Não por obrigação, mas por uma necessidade desesperada de se reconectar, de tentar consertar o que parecia quebrado para sempre. Ele sabia que não seria fácil. A confiança, uma vez perdida, é a coisa mais difícil de se reconstruir. E a confiança de uma criança é como um cristal. Ele tinha deixado o seu cair no chão. Finalmente um médico entrou na sala de espera. Tinha o rosto cansado, mas um olhar gentil. Ricardo se levantou na mesma hora, o coração na garganta. Doutor, o Francisco, como ele está? O médico suspirou. Ele é um homem muito forte para a idade que tem, e muito sortudo também, começou ele. Ricardo prendeu a respiração. A forma como o médico falou não era animadora. Parecia que vinha uma notícia por aí. A pancada na cabeça foi grave, continuou o médico. Ele teve uma hemorragia interna e tivemos que fazer uma cirurgia de emergência para drenar o sangue. Além disso, ele quebrou 2 costelas, provavelmente dos golpes que levou. A cirurgia correu bem, mas o estado dele ainda é muito delicado. Ricardo sentiu as pernas fraquejarem. Era pior do que ele imaginava. O sacrifício de Francisco tinha sido ainda maior do que parecia. Ele vai sobreviver? Ricardo perguntou. A voz quase um sussurro. O médico hesitou por um segundo e essa hesitação foi uma tortura. Fizemos tudo o que era possível. Agora depende dele. Ele é um homem idoso e um trauma desses é muito agressivo para o corpo. As próximas 24 horas são críticas. Ele está em coma induzido. Precisamos esperar e ver como ele reage. A notícia caiu como uma pedra na sala. Crítico, coma, esperar. Palavras que significavam que o herói da noite estava entre a vida e a morte. A possibilidade de Francisco morrer era algo que Ricardo não conseguia nem contemplar. Se ele morresse, a culpa de Ricardo seria eterna, insuportável. Ele não teria a chance de agradecer, de se redimir, de aprender com ele. A morte do jardineiro seria a prova final e irrefutável de sua própria covardia. Ele se sentou, sentindo o peso do mundo em seus ombros. Olhou para Sofia, que ouvia tudo com os olhos arregalados, e viu o medo voltar ao rosto dela. Ela podia perder seu herói para sempre. A espera, a partir daquele momento, se tornou uma nova forma de tortura. Cada minuto que passava no relógio da parede era um minuto a mais de incerteza. A vida do homem que salvou sua família estava na balança. E não havia nada que o dinheiro de Ricardo pudesse fazer para mudar isso. Pela segunda vez em menos de 12 horas, ele era completamente impotente.
e essa impotência o estava forçando a olhar para dentro de si mesmo, para o homem que ele era e para o homem que ele precisava desesperadamente se tornar. A noite avançou e se transformou em uma manhã cinzenta. Helena, a esposa, cansada de esperar, foi para um hotel. Mas Ricardo não saiu do lado de Sofia. Ficaram ali, pai e filha, unidos por uma preocupação em comum. Ele não tentou forçar uma conversa. Apenas ficou ali, presente, deixando que o silêncio fizesse seu trabalho. E aos poucos, muito aos poucos, Sofia se aninhou em seu colo, não por medo, mas talvez por um cansaço compartilhado. Era um começo frágil, doloroso, nascido da tragédia e da vergonha. A imagem de Francisco na maca, pálido e ensanguentado, não saía da cabeça de Ricardo. Aquele velho tinha lhe dado a lição mais dura e mais valiosa de sua vida. Uma lição sobre coragem, sobre amor e sobre o que realmente significa ser um homem. E agora ele podia morrer. Ricardo fechou os olhos e fez uma promessa silenciosa. Se Francisco sobrevivesse, ele não seria mais o mesmo. Ele honraria o sacrifício daquele homem. Ele se tornaria um pai digno da admiração de sua filha. Ele aprenderia a cuidar do seu próprio jardim. As 24 horas seguintes foram as mais longas da vida de Ricardo. Ele não saiu do hospital. Mandou a esposa e a filha para um hotel seguro, mas ele permaneceu ali, em uma poltrona desconfortável na sala de espera, vigiando. Era uma penitência autoimposta. Cada tic-tac do relógio era um lembrete de sua falha e da vida que estava na balança por sua causa. Ele recusou ligações de seus sócios. Ignorou as notícias na TV sobre o assalto. Pela primeira vez, seu império bilionário ficou em segundo plano. A única coisa que importava era a vida do velho homem deitado em uma cama de UTI a poucos metros dali. Ele precisava que Francisco vivesse. Ele precisava da chance de, pelo menos, poder dizer o obrigado. Finalmente o médico apareceu, desta vez com um leve sorriso no rosto cansado. Ele é mais forte do que pensávamos, disse o doutor. Os sinais vitais estabilizaram. Ele saiu do coma. Ainda está muito fraco e a recuperação será longa. Mas o pior já passou. O seu jardineiro vai viver. Ricardo sentiu um alívio tão profundo que suas pernas cederam e ele teve que se sentar. Um peso que ele nem sabia que carregava foi tirado de seus ombros. Ele não chorou, mas uma única lágrima silenciosa escorreu por seu rosto. Não era apenas a notícia de que um bom homem sobreviveria. Era a notícia de que ele teria uma segunda chance. Uma chance de se redimir. Alguns dias depois, Francisco ainda estava no hospital, mas já recebia visitas. A primeira a entrar no quarto foi Sofia. Ela correu e abraçou o velho com cuidado, o rostinho enterrado em seu ombro. Eu fiquei com tanto medo, Chiquinho, ela sussurrou. Eu sei, minha flor, mas já passou, ele respondeu, a voz fraca, mas cheia de carinho. Ricardo ficou na porta observando. A cena era a imagem perfeita do amor puro, e ele entendeu que nunca teria um lugar naquela imagem se não mudasse de verdade, de dentro para fora. A decisão que ele tinha tomado na noite do incêndio se solidificou. Não era mais um plano, era uma necessidade. Quando Francisco finalmente recebeu alta, Ricardo o esperava. Ele reuniu toda a equipe de funcionários da casa na sala de estar, ou no que restou dela. Helena, sua esposa, também estava lá, claramente contrariada. Ricardo se colocou na frente de todos. Eu chamei vocês aqui para anunciar que, a partir de hoje, estou me afastando da presidência do Grupo Ferraz por tempo indeterminado, ele disse. Um murmúrio de choque percorreu a sala. Eu passei a vida inteira construindo um império, mas falhei em construir uma família de verdade. Eu falhei como homem, e eu preciso aprender a ser do começo. Enquanto ele falava, Francisco foi trazido para a sala em uma cadeira de rodas por uma enfermeira. Ele ainda estava fraco, com um curativo na cabeça. Ricardo parou de falar e caminhou até ele. O silêncio era total.
Na frente de todos, dos cozinheiros, das faxineiras, de sua esposa e de sua filha, Ricardo fez algo que ninguém jamais esperaria. Ele se curvou, não uma simples inclinação de cabeça, mas uma vênia profunda, um gesto de respeito que um rei faria a outro. Senhor Francisco, disse ele, a voz embargada, o senhor salvou a minha filha, mas o senhor fez mais do que isso. O senhor me mostrou o homem que eu deveria ser, e por isso minha dívida é impagável. O gesto chocou a todos, principalmente Helena, que olhava a cena com nojo. Mas Ricardo não se importava com ela. Seus olhos estavam em Francisco. Eu não tenho nada no mundo que possa pagar o que o senhor fez, continuou ele. Lhe oferecer dinheiro ou uma aposentadoria de luxo seria um insulto à sua coragem. Seria a minha forma antiga e covarde de resolver as coisas. Então, eu quero lhe oferecer a única coisa de valor que eu posso dar. O meu respeito, e eu quero lhe pedir um favor, um último favor. Francisco o olhava sem entender, o rosto enrugado expressando uma confusão humilde. Ricardo se endireitou e olhou nos olhos do velho. Jardineiro, eu passei a vida inteira pagando pessoas para cuidarem do meu jardim, e ele nunca esteve tão bonito como quando o senhor cuidava dele. Eu quero aprender, quero que o senhor me ensine. A proposta ficou no ar, inacreditável. Gostaria de me ensinar a cuidar daquelas roseiras? A ter a paciência para ver as coisas crescerem? Gostaria de me ajudar a ser o tipo de homem que a minha filha admira? Não era uma oferta de emprego. Era um pedido de ajuda. Um pedido de mentoria. O milionário pedindo para ser o aprendiz do jardineiro. Francisco ficou em silêncio por um longo tempo, processando o pedido. Um pequeno sorriso se formou em seus lábios. Com a voz ainda fraca, ele respondeu: as roseiras precisam de mãos firmes, mas de um coração gentil, patrão. Se o senhor estiver disposto, eu ensino o pouco que eu sei. Naquele momento, uma nova relação nasceu. Helena, vendo que tinha perdido o marido para o que ela considerava uma loucura, simplesmente deu as costas e saiu da sala, derrotada. Sofia, por outro lado, correu até o pai e, pela primeira vez desde a noite do assalto, o abraçou com força, por vontade própria. Meses depois, o jardim da mansão, que tinha sido parcialmente destruído no incêndio, estava mais bonito do que nunca. O sol da tarde iluminava uma cena improvável. Ricardo, vestindo roupas simples de trabalho, estava de joelhos na terra, as mãos sujas. Ao seu lado, Francisco, já recuperado e andando com a ajuda de uma bengala, lhe dava instruções. Mas, fundo, patrão, a raiz precisa de espaço para respirar. Ricardo sorria, um sorriso genuíno de cansaço e satisfação que ele não dava há anos. Perto dali, Sofia brincava na grama, correndo atrás das borboletas, em paz. Uma frágil e preciosa normalidade estava sendo construída. Dentro da casa, uma televisão estava ligada no noticiário. O som baixo. A câmera lentamente se aproxima da tela. Um âncora de telejornal falava com uma expressão séria. A polícia confirmou hoje a fuga de um prisioneiro de alta periculosidade durante uma transferência para o presídio de segurança máxima. O foragido é o líder da quadrilha que aterrorizou a família do empresário Ricardo Ferraz meses atrás. A foto do ladrão apareceu na tela. O mesmo homem que apontou a arma para a cabeça de Sofia. O mesmo homem que foi humilhado e desarmado pela ação de um velho. Seus olhos na foto pareciam queimar de ódio. O âncora continuou. A polícia alerta que o fugitivo é considerado extremamente violento e há suspeitas de que ele possa buscar vingança contra as vítimas do assalto. A família Ferraz já foi notificada e está sob proteção policial. A câmera se afasta da TV e volta para o jardim, para a cena de paz. Ricardo, Francisco e Sofia, alheios à notícia, continuam a cuidar das flores. A imagem é a de um paraíso reconquistado, mas a voz do âncora, falando sobre vingança e perigo,
paira sobre a cena, como uma nuvem escura no horizonte, ameaçando trazer uma nova e terrível tempestade. A coragem de Francisco tinha plantado uma nova semente de esperança no coração daquela família. Ricardo estava aprendendo a cultivar a paciência e a humildade, valores que seu dinheiro não podia comprar. Mas o mal, uma vez confrontado e humilhado, raramente perdoa. A paz que eles construíram era real, mas frágil. A verdadeira força que Ricardo começava a descobrir na terra seria suficiente para proteger sua família da violência que voltava para assombrá-los? E você, o que acha que define um homem? A capacidade de construir um império ou a coragem de proteger uma única flor?